estamos muito preocupados. Por quê? Porque vivemos em um momento em que as pessoas, e também as propagandas, até propagandas bem construídas, fala da necessidade, principalmente dos adultos, a voltarem para as salas de aula. E eu fiquei muito preocupado com o fechamento de algumas escolas de distritos. Outro dia, lá o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, juntamente com o vereador, juntamente com algumas lideranças, vieram aqui preocupados porque uma escola com mais de 60 alunos está fechando as portas, presidente da Comissão de Educação. O que nós estamos permitindo com isso? Que aqueles jovens que precisam ajudar as suas famílias, trabalhando lá nas suas propriedades, que eles não tenham acesso às salas de aula, porque não tendo o ensino médio lá no distrito, eles precisariam de estar ou fazendo opção, ou parar de ajudar a família, ou parar de estudar, porque eles não têm como voltar para a cidade no período de trabalho. Fiquei preocupado com o lamento lá em Afonso Cláudio, na Vila Pontões, aquela comunidade muito preocupada com a possibilidade da escola não estar mais funcionando. Então isso, deputada Eliane, traz para nós, principalmente que estamos lá nos municípios onde predomina a agricultura familiar, isso traz para nós uma preocupação muito grande. As escolas do campo, quando você vai visitar uma escola do MEPS, você vê a infraestrutura precisando de socorro. Quando você vai a uma escola rural, porque ela tem às vezes 10, 15 alunos, não pode funcionar porque não tem aluno suficiente para que os trabalhos sejam continuados. E ao mesmo tempo a gente percebe as escolas do movimento dos trabalhadores, do MST, tendo que abrir mão de muitas conquistas e, muito pelo contrário, não podendo ter um diálogo aberto e nesse diálogo ter a participação efetiva daquelas famílias e daquelas pessoas, para se chegar a um consenso onde a vida seja colocada em primeiro lugar e não apenas a preocupação financeira. Hoje eu gostaria de falar sobre também a questão da insegurança. Todos sabem que eu sou natural de Santa Maria de Jetibá, vivo aqui em Vitória já há 26 anos, mas eu sou da cidade de Santa Maria de Jetibá, onde ainda reside a minha família, grande parte os meus pais, grande parte dos meus amigos, e as pessoas em Santa Maria estão apavoradas com o crescimento da violência. É claro que a violência ela tem várias causas, mas uma das principais causas do aumento da violência é a falta de uma política educacional adequada. E aí, vejam bem, quando você fala em combate à violência, uma das principais questões é manter e trazer os alunos para dentro da escola, é criar projetos educacionais efetivos. E aqui no Estado nós vemos exatamente o contrário. Se fecha turno, se fecha escola, se expulsa as crianças e os jovens da escola, ao invés de trazê-los de volta para a escola. Então, não existe a possibilidade de você ter um projeto de segurança efetivo e que vá funcionar se o projeto educacional não estiver funcionando muito bem. Essas coisas estão interligadas, elas não são fenômenos isolados. A questão da educação, a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da pobreza, são fatores interligados, né? Nos ensina muito bem o grande teórico francês Edgar Morin, que tudo está interligado e não há fato isolado, e em questões sociais, menos ainda. Portanto, eu faço um apelo, porque no começo do ano passado, e esse ano continuaram cortando na educação, na saúde, na segurança, que existem setores que não têm como cortar. É impossível continuar cortando, por exemplo, da educação, cortar onde não tem mais nada para cortar. E a segurança da mesma forma. Então, eu faço um apelo aqui ao secretário de Justiça, que eu tinha falado com ele na semana passada, ao governo do Estado,
que crie uma política de segurança, mesmo que nesse momento pontual, para reduzir esses problemas. Muitos especialistas estão dizendo, né, que como as cidades maiores estão cada vez mais aparelhadas, com câmera de segurança e não sei mais o quê, os bandidos estão indo para o interior, onde isso não é tão comum, onde não são conhecidos, onde há uma dificuldade de reconhecê-los. E por isso, assim como Santa Maria de Jetibá, tantas outras cidades estão padecendo com esse aumento brutal da violência nas cidades do interior. E eu quero dizer aqui que nós vamos fazer, no dia 17, nós vamos fazer o 10º Fórum de Políticas Públicas para a Mulher. Este mês, em mês de janeiro e fevereiro, nós temos dados, não a comemorar, deputado Edson, não podemos comemorar, porque nossas mulheres, nossas amigas, nossas representantes legítimas do sexo feminino vêm realmente sofrendo uma violência que não tem tamanho. Mas nós podemos dizer que o mês de fevereiro e o mês de janeiro, do ano passado para cá, na mesma data, ano passado nós tivemos 129 assassinatos. E neste mesmo período de fevereiro e janeiro, caiu para 17. Então, 80% praticamente. Então, nós queremos parabenizar o governo, parabenizar o secretário André Garcia, que não está arregaçando as mangas mesmo e não está permitindo um crime sem solução. É isso que nós queremos e queremos que as mulheres continuem denunciando. Toda essa estatística, que não vai dar para eu ler aqui agora, mas que nós estamos com a estatística da Secretaria de Segurança, nós vamos apresentar no fórum no dia 17, às 14 horas, aqui no 10º Fórum, e nós vamos mostrar o que avançou. E temos muita coisa, inclusive a secretaria que nós pedimos durante esses anos todos para ver como é que as coisas não são fáceis, nós conseguimos agora a subsecretaria na Secretaria de Direitos Humanos, deputado Bruno Lamas. Isso é um avanço muito grande, porque todos nós estamos incluídos nos direitos humanos, que é uma política internacional. E agora o governo, realmente o governo Paulo Artung, ousou, criando a Secretaria de Direitos Humanos, a primeira vez neste estado que é criada uma Secretaria dos Direitos Humanos. E o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, é um dia importante para toda a sociedade do mundo. Essa que é a verdade. Eu sempre defendi aqui, indiretamente, creche em tempo integral. Por que creche em tempo integral? Porque é inadmissível que a mãe, que é fundamental para o filho, para a filha, para os filhos, insubstituível. A mãe é insubstituível. Ninguém substitui a mãe. Sempre vim da tribuna para fazer o meu pronunciamento com relação às creches em tempo integral. É inadmissível que uma mulher que trabalha 8 horas por dia só possa deixar o seu filho, a sua filha ou os seus filhos somente 4 ou 5 horas na creche. E eu pergunto, e as outras 4 ou as outras 3 horas, com quem é que vai ficar? Eu quero aqui já repercutir o que antes já havia feito, que é o processo de estadualização do trecho da BR-262, mais precisamente quilômetro 0 ao quilômetro 7.8, que a partir da nossa iniciativa iniciou a tramitação, o pedido de exclusão desse trecho da malha rodoviária federal, que divide a cidade de Cariacica no meio, através desse trecho da rodovia, da segunda ponte até o trevo da Ceasa. Esse ofício nosso tramitou
deputado Zé Esmeraldo, em todos os setores competentes do Ministério do Transporte, inclusive no DENIT aqui no Espírito Santo, que teve o parecer favorável, que é o mais importante, do diretor do DENIT, Guanabarino, dizendo da importância do trecho, mas da condição difícil dele administrá-lo, por exemplo, em manutenção. E aí voltou para o Ministério, que decidiu liberar esse trecho para o governo do Estado, me encaminhando assim um ofício ministro, pedindo que fosse encaminhado ao governo do Estado, e assim eu fiz, e agora está sendo feito um levantamento de tudo aquilo que é pertencente da União nesse trecho, a parte de infraestrutura que está embaixo da terra, rede, enfim, para transferir para o governo do Estado, que vai mandar para esta casa, deputado Zé Esmeraldo, um projeto de lei transferindo esse trecho da malha rodoviária federal para a malha rodoviária estadual. Vai ser muito importante, deputado Zé Esmeraldo, porque nós teremos a condição de fazer investimentos e estar mais próximo dos problemas e, naturalmente, com possíveis soluções. E aí a parceria, naturalmente, com a Prefeitura, seja agora ou lá na frente, vai fazer com que esses problemas, os gargalos e a cidade possa melhorar ainda mais, porque esse trecho, ele é uma grande avenida que corta Cariacica. Onde as cooperativas habitacionais prestam um trabalho de excelente qualidade aqui no estado do Espírito Santo, possibilitando aqueles que não têm condições de, pelos meios tradicionais e convencionais de crédito do nosso país, de pegar um dinheiro emprestado no banco, mas tem condição de se tornar um cooperado de uma unidade que está sendo produzida e ter o sonho da sua casa própria realizado. E diga-se de passagem, as cooperativas habitacionais do estado do Espírito Santo são as únicas que estão trabalhando a pleno vapor, apesar da crise, apesar do fechamento da torneira dos organismos federais de crédito, e prestando um excelente trabalho e possibilitando que pessoas da classe C e da classe D da nossa economia tenham acesso e condições de adquirir um equipamento de habitação, trazendo cidadania, dignidade, satisfação, realização e felicidade às pessoas. Eu quero falar sobre perícia criminal. Falar de uma perícia que é uma das melhores do nosso país. Perícia criminal, ela compreende perito criminal, perito especial, perito bioquímico e médico legista. O laboratório toxicológico é um dos mais avançados do país, sendo um dos mais bem equipados e com os melhores profissionais. O Espírito Santo pode dizer que possui, deputada Raquel Lessa. Todos os profissionais do perito do laboratório de toxicológico possuem ou doutorado ou mestrado. O programa da ONU aprovou com 100% a primeira vez que o laboratório, a perícia criminal, participou deste evento, deputado Gilson Lopes, que faz parte da Polícia Civil. E não foi surpresa quando obteve o resultado de 100%. Eu quero ler o Diário Oficial do dia 2. A Polícia Civil, por meio do Laboratório de Química Legal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, é o mais novo aprovado pelo Programa de Proeficiência do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, da Organizações Nações Unidas. Em sua primeira participação no exercício colaborativo internacional, a perícia da Polícia Civil obteve 100% de acertos. E a perícia criminal é fundamental na elucidação de crime. Deputada Janete, que participou do Congresso, eu participei o ano passado. São peritos que precisam ser valorizados. É muito triste a gente ter até medo de falar aí fora que é deputado, que é político. Porque, infelizmente, presidente Ferraz, foi
todo mundo hoje está sendo jogado na vala comum. Então, se não for aquele vizinho nosso que nos conhece, que sabe a nossa conduta, fica realmente difícil a gente defender hoje a atividade política. É muito triste isso, em que a condução do poder político tenha que ser levada através do Ministério Público, da Polícia Federal, em que algumas pessoas não têm zelo com a coisa pública e deixam todos os outros políticos na vala comum. Muito se cobra dos parlamentares fazer atuações de interesse da população. E é muito comum, em todos os parlamentos do país, tanto a Assembleia Legislativa como o Congresso Nacional, os parlamentares fazerem propostas que vêm de encontro ao interesse da população. Mas sempre as propostas esbarram nas alegações de inconstitucionalidade de iniciativa não apropriada da Assembleia. Eu já cheguei a falar aqui algumas vezes, vou repetir. Eu não sei para que existe os poderes legislativos no Brasil. Olha bem que a Assembleia custa 208 milhões por ano. Para quê? Porque se não pode legislar, toda a legislação que se faz aqui só é passível de ter sucesso, título de cidadão, nome de rua, nome de estrada e mais algumas perfumariazinhas. As questões que são realmente fundamentais, elas esbarram nesta Constituição Federal que concentra o poder no governo federal e nas iniciativas dos executivos estaduais. O deputado Sandro Locutor, que é presidente da UNALI e que tem com isto o mérito de estar levando o Espírito Santo pela primeira vez a ter uma representação importante dentro da unidade da federação, tem lutado junto com as outras Assembleias Legislativas do Brasil na busca de mais autonomia para os poderes legislativos, de condições para que os poderes legislativos estaduais possam fazer legislações que são de interesse imediato da população. Porque a regra da Constituição Federal, ela castra dos estados situações em que são inteiramente regionais. A nossa Constituição, ela tem regra de salário mínimo para o país inteiro, quando, na verdade, você sabe que o Nordeste tem diferença de valor de trabalho, do trabalho dos trabalhadores com relação aos estados mais desenvolvidos. Essa regra única é que inviabiliza os poderes legislativos e quase não justifica a sua existência. Eu imagino que seja uma prática de todos os deputados, praticamente, que quando apresentam um projeto de lei, antes de apresentá-lo, que os gabinetes, com suas assessorias, façam um amplo estudo sobre a viabilidade e a constitucionalidade desses projetos. Eu não posso responder pelos demais, mas eu acredito que todos os colegas façam isso. Toda vez que nós temos a ideia de apresentar um projeto de lei, seja ele na área da educação, do meio ambiente ou em qualquer outra área, a nossa assessoria faz um amplo estudo sobre a constitucionalidade disso. Quer dizer, nós não apresentamos um projeto por apresentar um projeto cobra d'água ou um projeto para causar polêmica, mas projetos que de antemão nós sabemos que existe sim constitucionalidade, que existe viabilidade para isso. Eu já disse algumas vezes, eu me impressiono com a quantidade de vezes que tem parecer por inconstitucionalidade de projetos, dados aqui muitas vezes ou pela Procuradoria da Casa ou pela Comissão de Constituição e Justiça. E ainda que a gente argumente e que mostre ali que já existe pareceres do Supremo Tribunal Federal e outros mais,
Ainda assim, muitas vezes os nossos projetos são dados como inconstitucionais ou então sofrem veto, quando passam aqui, sofrem veto por parte do Executivo. Eu quero, assim, bem objetivamente, me posicionar e dizer que nós tomamos conhecimento, primeiramente foi na Comissão de Cooperativismo dessa problemática, né? E, em seguida, o doutor Hércules, como também membro da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Cooperativismo, juntamente com o doutor Hudson, resolvemos abarcar nas duas comissões essa questão. E quando nós tomamos conhecimento, logo eu percebi que se trata de um assunto muito complexo, né, que vem se arrastando há quantos anos? 23 anos. Tem sentença, envolve judiciário e tal. E aí nós batemos a porta do governo para tentar levar o assunto, levar o problema, e tomamos conhecimento de que o governo já sabia da situação. Já sabia do que estava acontecendo. E aí eu quero aqui fazer um apelo. A minha palavra aqui é fazer um apelo ao governo e acreditar na sensibilidade, como presidente da Comissão do Cooperativismo, que está tratando desse assunto e conheço o trabalho e a seriedade das cooperativas envolvidas no processo, que se assim não fosse, eu não estaria aqui hipotecando a minha palavra e o meu aval. E aí a minha palavra aqui é uma palavra política. Política. Viu, doutor Érico? Eu acho que nesse momento eu quero ter um posicionamento político de acreditar na sensibilidade do governo. Nós ouvimos aqui algumas explanações, algumas verdades, algumas inverdades, algumas verdades camufladas, mas eu quero crer que nós tenhamos todos o mesmo propósito. O governo do Estado, e aí a gente precisa esclarecer um pouco mais, o governo do Estado está na sua missão de prover à população do serviço público de saúde. E como todas as ações do governo do Estado, todas as ações do setor público, elas precisam ser norteadas, obedecer aos princípios, como passou pelo assunto o deputado Sandro Locutor, da moralidade, da legalidade e da eficiência. Essa é a ação que deve predominar no serviço público. O governador Paulo Artung determinou ao secretário de saúde, um gestor, que não por ser médico em nada desmerece, ele tem capacidade de gestão e capacidade para bem administrar a Secretaria de Saúde. O governo do Estado não tem nenhum preconceito, não anda tecendo críticas à atuação das cooperativas. A situação é muito clara, o governo do Estado está diante de uma decisão judicial que impede a contratação com cooperativas. O serviço público precisa ser continuado. O governo do Estado tem 2 anos para manter esses serviços através de licitação. O governo está licitando esse serviço. O governo tem um bom conceito sobre as cooperativas, o próprio governo vai à justiça e pede autorização para que as cooperativas também participem. É claro que daí surgem críticas, divergências, para que a contratação seja única, apenas um edital para todas as redes. E o Estado, na defesa dos seus interesses, na defesa dos interesses da população, entende que em cada unidade deve ter a sua licitação, atendendo ao interesse público e não ao interesse da corporação. Colocando algumas palavras aqui para ficar bem claro, quando se diz que houve uma decisão judicial transitado e julgado, realmente houve esse fato. Mas a primeira coisa que
O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, quando entraram com essa ação, primeira coisa, deputado Freitas, que eles colocaram lá, obriga o Estado a fazer concurso público. Primeira coisa, está lá, contratar médicos e enfermeiros para substituir os cooperados. Então, na segunda decisão, no segundo parágrafo, ele veio lá num pormenorzinho. Abstenha de contratar cooperativas ou qualquer forma de contratação direta. Uma interpretação simples de qualquer um, não vou botar de primeiro grau, de segundo grau. Quando se coloca essa decisão de abster de contratar, inclui OS, OCIP, fundação, firma, qualquer coisa. Primeira coisa, concurso público. É uma decisão judicial, como diz o outro, tem que ser cumprida. Apesar de nós termos respaldo na Lei 5764 do Cooperativismo de 1971, uma decisão, eu acho, no meu parecer, equivocado, e uma lei, pasmem os senhores, de 8.257 do Estado do Espírito Santo de 2006, de autoria do nosso governador Paulo Atung, que permite a administração contratar cooperativa. Hoje, quando se contrata uma obra pública, para construir uma quadra, para construir uma escola, nós temos que dar o amplo direito de participação de todas as empresas, capacitadas, obviamente, com atestado de capacidade técnica, de prestar aquele serviço. Foram divididos em vários lotes. Entrou um hospital a mais na rede do que tem hoje. E o custo de start, a começar desse edital, ele já dá 1.300.000 a menos do que é praticado hoje por mês. Aí se fala, por que não juntar então os lotes? Porque aí seria um direcionamento. Porque talvez uma empresa que está lá no Roberto Silvares, que tem 4, 5 ou 6 profissionais, eles têm condições de prestar o serviço naquele hospital. Mas se nós juntarmos em um lote só 70, 80 profissionais, só um segmento conseguirá participar de um processo licitatório. Hoje, nós temos 2 cooperativas, a vascular e a ortopédica, que correspondem talvez a 60% do serviço prestado pelas cooperativas, que fizeram um acordo com a Secretaria de Saúde, fizeram acordo com o governo do Estado. Então não há governo contra cooperativa. Não há governo contra médicos. Não há governo querendo colocar OS no lugar de cooperativa, porque são 2 coisas distintas. Porque a OS, ela gere o hospital e a cooperativa presta serviço para quem gera o hospital. Nós estamos tratando de coisas distintas. Hoje, no Hospital Geral, daqui, da nossa Grande Vitória, 11 OS participaram para fazer aquela gestão. É uma concorrência pública transparente. Não há nada de forma obscura, não há nada de forma entubada. Há, sim, um desejo de que todos os profissionais, cooperados, não cooperados, que tenham capacidade, que tenham a sua empresa devidamente legalizada, possam prestar o serviço para o Estado do Espírito Santo. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda que possa ser estendida.